Aí, alunos, segundo ano, tranquilos? Ó, Bloco Humanas, segundo ano aí, então, aula 2, história aí, gente. Seguinte, a gente viu no bimestre aí toda a ideia da Revolução Francesa, também uma revolução burguesa, tá, minhas crianças? E, logicamente, quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente tem que falar do quê? Pô, do período do terror, o período jacobino, o terror jacobino. Ou seja, o período onde todos aqueles que Robespierre e seus amigos consideravam lá perigosos à Revolução foram o quê? Puf, guilhotinados, beleza? Então, daí, de repente, não mais de repente, eu resolvi o quê? Pô, passar pra galera do bloco lá a ideia da guilhotina. Gente, seguinte, guilhotina é um instrumento que já existia muito, mas muito tempo antes do quê? Da Revolução Francesa, tá? Você pega lá a ideia da guilhotina que ficou famosa, claro, é aquela que você vai lá, levanta um processo mecânico e tira a cordinha e vap! Corta o quê? A cabeça do cidadão, que fica piscando ainda por algum tempo, beleza? Mas, já se usava a guilhotina antes, cara, simplesmente o quê? Desse processo, só que não naquela forma mecânica lá, beleza? E daí o que acontece, gente? O lance é, quando você já lembra a Revolução Francesa, você lembra o período do terror, você lembra o terror jacobino e diz assim, pô, guilhotina, maldita guilhotina. Poxa, gente, o lance é o seguinte, o interessante de história é isso, tá? O instrumento foi colocado com uma ideia de terror, só que na época não. Na época isso aqui simplesmente não tinha a ideia de ser o quê? Um terror, de ser uma ideia justamente o quê? Para massacrar as pessoas, beleza? Tanto que a gente tem que começar aqui agora a falar para vocês assim, ó. Se vocês forem analisar o processo que era anterior à guilhotina, é isso aqui, ó, tá? Então, aí tem uns exemplos. É como se fosse uma espécie de uma luta de classes aqui, tá, gente? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, a existência aqui das execuções pré-guilhotina, ou seja, antes, beleza? Então, o que acontece? Problema. Crimes iguais, punidos de formas diferentes. Pô, professor, mas hoje em dia assim também. Fazer o quê? Tá? Mas observem bem, a nobreza, cara, essa ideia da aristocracia aí. Pô, gente, geralmente é aquilo, a tradição manda, tá? Então aquela ideia da nobreza, a tradição e tudo mais, pô, um nobre, ele tem que ser o quê? Decapitado, tá? E a decapitação desse nobre vai ser o quê? A escolha dele, que eu comentei lá na aula anterior, na 1. Ou por espada ou machado, beleza? E daí o que acontece? Isso aqui, ó, pô, se for lá um machadão bem afiado, te corta na primeira mesmo, beleza? Espada, nossa, idem. Um dia façam uma espada, vocês vão ver, corta mesmo, não é brincadeira não. E daí é o seguinte, gente, o problema é que nessa execução aqui, também existe todo o processo de humilhação. Não é porque é nobre que não vai ter não, tá, gente? Tem, é humilhante. O processo de execução, geralmente, o que? É bem vexatório, tá? Agora, gente, você vai pegar um cidadão comum lá, um camponês, simplesmente um trabalhador, cara, qualquer coisa nesse sentido aí. Aí o que acontece? Tem essa pequena citaçãozinha aqui para vocês, ó. Geralmente, o cidadão comum é preso o quê? A uma roda de madeira. Você já deve ter visto isso aí, cara, em alguns filmes, principalmente aqueles filmes de tortura da Idade Média. Esse mesmo. Prendem o bicho na roda, tá? E daí o que acontece? Na roda, todas as articulações vão ser o quê? Quebradas. Então imagine a dor desse magrão aqui, gente, tá? O cara vai sofrer um monte. Mas quem, ó? O cidadão comum, beleza? E daí o que acontece? Depois que ele tem tudo quebrado, geralmente esse cara vai ser o quê? Esquartejado. Ou seja, esquartejado é picar o cara, tipo no açougue mesmo. Ou simplesmente, gente, ele vai morrer o quê? Na forca. Aí você pode pensar assim, pô, mas na forca é legal. Legal nada, gente. Isso aqui, às vezes, se não quebra o pescoço do cara já no primeiro impacto, ele vai sofrer horrores, tá? Horrores, horrores mesmo. É aquilo que a gente vê simplesmente o que eles chamam, né? A gente vê muito artigo, muito texto, muito não sei o que fala disso aqui, que o cara chegava a ficar com a famosa gravata vermelha, beleza? Porque a língua ia para fora e ia esticando mesmo, tá? Então o que acontece? É um troço, cara, onde você vai sofrer muito, ou seja, é torturante pro cidadão comum, beleza? Agora, ainda tem uns casos mais específicos aqui ainda, gente, tá?
Para você ver que o negócio não é brinquedo antes da guilhotina. Geralmente, falsificadores. Gente, quando a gente fala falsificador, que pode ser de um documento, tá? Pode ser também, que era pior, de moeda, tá? Essa ideia de falsificadores de dinheiro, de moeda, gente, é um processo que se combate há muito tempo, tá? Você não pode gerar essa grande quantidade de moeda circulante lá. E daí o que acontece, gente? Esses aí, por serem falsificadores, a pena é pior. Caldeiras ferventes, gente. Então imagine só, às vezes a gente tá ali, cara, com um café meio quente, já cai na mão, é ruim. Imagine jogar o cabra dentro de uma caldeira cheia de óleo, de água fervente. Pô, emoção. E daí é o seguinte, gente, a galera só lembra do quê? Do Holocausto nazista, né, gente? Pô, toda a ideia dos fornos, dos crematórios e tudo mais. Mas, gente, muitos hereges, nesse caso aqui também judeus, ó, queimados o quê? Na fogueira, tá? Então, o que acontece, gente? A ideia da tortura antes da guilhotina, ela é muito intensa mesmo, cara. É um troço violento e altamente humilhante, beleza? Porque geralmente isso aqui são, né, espetáculos, que nem no caso dos hereges aqui, os autos de fé, aonde todo mundo está o quê? Assistindo, beleza? Então todo mundo passa por pena, mas vejam bem que não é igual para todo mundo, beleza? E daí, gente, se isso aqui é um troço, cara, desigual, torturante, humilhante e tudo que é antes que vocês pensarem, o que vai rolar? Ah, vamos aperfeiçoar o quê? O instrumento, ou seja, a guilhotina. E daí é o seguinte, gente, por se tratar da guilhotina moderna, realmente dá para pôr o quê? O Zé Inácio Guilhotin como inventor, né? Porque esse processo mecânico é uma invenção dele. Até por ele ser o quê? Médico, tá? E aqui daí vai uma outra coisa, cara, para comentar com vocês. Gente, médico, então isso aqui teria surgido primeiro com uma ideia de um instrumento cirúrgico, tá? Se você pegar, cara, para fazer lá uma amputação antes dessa guilhotina aqui, é um processo muito complicado, tá? Porque geralmente o cara tava lá com a perna gangrenando, cara, perdendo, já tudo podre. O que eles faziam? Geralmente eles pegavam essa perna do cara, enfiavam lá um anestésico que tivesse na época, tá? Eu não sei em que época que foi inventado o éter, agora não tenho isso na ideia na cabeça, mas acho que é a partir do século XVI. Enchiam o cara de éter, tá? Aí o cara ficava roncando, pegava a perna, o braço ou qualquer outro membro que tivesse que amputar, a serrinha aí, serra. Então imagine a dor do peão. Ah, mas ele não estaria dormindo? Cara, garanto para vocês que ia acordar com éter e tudo, tá? Então o que acontece? O problema de serrar não é tão gigantesco assim. O problema vai ser quando você está serrando e chegando o quê? Perto do osso. Aí no osso vai doer mais ainda. Serrar o osso dói pra caramba. Façam isso em casa, tá? Ou seja, para vocês sentirem a ideia aqui, gente. E daí, com a guilhotina, um instrumento, não. Você vai lá e põe o membro, cara, aquilo já corta numa primeira. E daí o que acontece? Vem lá tipo um assistente, joga um fogo, o fogo vai dar aquela cauterizada e quase sem problemas, sem dor, beleza? Então o que acontece? A ideia surge como instrumento, só que daí vai se tornar o quê? Justamente um projeto para trazer a igualdade nas execuções. Aí é o seguinte, gente, para vocês verem que é um projeto que foi discutido, olha aqui, ó, o Guilhotin, além de médico, ele é o quê? Um deputado da Assembleia Francesa. Então, todo o processo revolucionário, ele está participando ali, ele é um quê? Um deputado da Assembleia Nacional lá, beleza? E daí aqui eu coloquei o quê? Para vocês terem ideia do que é esse projeto aí, algumas frases, para vocês verem que teve análise mesmo. Então, olha só, é o famoso projeto que vai trazer o quê? Igualdade, gente, tá? Ou seja, todo mundo vai morrer da mesma maneira a partir daqui. Então, se você pega todo aquele conceito iluminista, todo o conceito da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Olha aí, ó. Bem ou mal, todo mundo vai morrer o quê? Da mesma maneira, beleza? E daí o seguinte, olha só, bela invenção. Ou seja, o cara fez sucesso lá na época, ele seria top não sei das quantas no Twitter aí na época. Ou seja, tomara que não, olha aí, gente, o problema, ó. Tomara que não se abuse de sua facilidade. Pô, professor, quem falou isso aí?
Pô, gente, um deputado lá, simplesmente da Assembleia. Então, para você ver, ó, o cara já está fazendo uma previsão aqui, ó. O cara era uma espécie de Nostradamus lá, ó. Meu, o problema não é o instrumento, o problema é quem vai manejar o instrumento lá daí. Ou, né, simplesmente o cara, o que seria o governo. Nesse caso, daí a gente está falando aqui especificamente do período do terror jacobino. Se abusou muito do quê? Da ideia do instrumento, tá? E daí, logicamente, o quê? Observem, é o nivelamento. Então, o que acontece, gente? A ideia aí da guilhotina é para nivelar mesmo, beleza? E daí, gente, para fechar com vocês aqui todo o processo. Bem ou mal, matou, mata e matará. Meu, o objetivo do instrumento é um só. Olha só. Colocar fim à tortura. Meu, porque para vocês do segundo ano isso que é importante. Um dos temas mais comentados ainda no mundo moderno aí, gente, é a questão da tortura, tá? Porque, pô, gente, tortura não existe somente em estados ditatoriais. Meu, tortura existe em tudo que é canto aí, tá? Não depende de governo, depende do quê? De pessoas também, tá? E daí o que acontece? Como isso aqui era uma questão muito relevante lá no século XVIII, eles querem discutir essa ideia e acabar com a tortura já no século XVIII. E imagine só, gente, a gente está no século XXI e ainda não acabou, beleza? E daí o que acontece? A tortura, gente, ela sempre vai vir acompanhada com o quê, ó? Todo o processo de humilhação, tá? Sofrimento, agonia, tudo que está acontecendo em volta. Porque o problema, gente, não é só o cara que está sendo executado, e sim quem está ficando, a família. Ou seja, a humilhação, o sofrimento, a agonia de ver aquilo lá. Então, para vocês verem que existe uma preocupação já com todo esse processo de violência e tortura no século XVIII, no século XIX, no século XX e no século XXI. E daí, ó, para finalizar, não esqueçam que lá um dos princípios da Constituição Francesa de 91 é, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, seria uma ideia de humanizar um pouco mais o processo. Então, por mais que a guilhotina pareça para vocês assim, um instrumento do terror, gente, ela não nasceu com essa intenção, não. Ela nasceu com essa intenção aqui, ó. O que era antes era pior. Beleza? Então, gente, um abração para vocês, valeu e até a próxima aí.